Olá pessoal, estamos aqui com mais uma Pílula do Conhecimento e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância da alimentação e da nutrição na vida das pessoas. Todo mundo sabe, existe um dito popular que você é o que você come. O que significa isso? Todas as pessoas com funcionamento normal do organismo, eles precisam basicamente de uma alimentação saudável. O que é exatamente essa alimentação saudável? O que a gente precisa incluir no nosso dia a dia para que haja a possibilidade de você estar se alimentando bem? Tem muita discussão hoje sobre a qualidade de vida das pessoas de antigamente com a qualidade de vida das pessoas de hoje, né? Se a gente for começar a conversar em casa sobre alimentação, a gente vai ver os nossos avós, os nossos pais, né? Pessoas que moravam na roça antigamente, tudo era produzido no quintal de casa, né? Então antigamente não se utilizava óleo, era banha de porco, né? Os alimentos eles eram produzidos na própria casa, né? Então quer dizer, plantava, colhiam dependendo de certa época do ano, e isso era consumido na mesa das pessoas sem nenhuma dificuldade, né, de consumo. E aí, diante disso, a gente tem um olhar crítico sobre o que é alimentação hoje e o que será que nós estamos fazendo de maneira inadequada, né? Hoje, se você for olhar pelo lado crítico, os frangos, por exemplo, eles são consumidos com até 3 meses de vida, né? Então, antigamente, o frango caipira, ele ficava no quintal, depois de 1 ano, 6 acima, é que ele era consumido. Então, hoje, o uso, né, de agrotóxicos, o uso de substâncias que fazem com que os alimentos eles possam ser consumidos mais rápidos, isso traz um mal muito grande para todos nós, né? E não só isso também, como o uso hoje de vários enlatados, maionese, ketchup, os famosos fast foods, né, que são utilizados muito hoje, isso traz para a gente uma dependência muito grande e acaba não agregando valor à nossa saúde, né? O que é interessante a gente pensar em relação à alimentação? A gente está comendo no horário correto? A gente está comendo o alimento com qualidade? Como que é o alimento que a gente compra hoje? Então é importante ressaltar a importância de todos nós prestarmos atenção no tipo de alimento que a gente compra hoje nos mercados. Então, data de validade, se esse produto está deteriorizado, se esse produto está aberto, se ele já foi de alguma forma a venda dele ela já foi o produto já foi mexido, né? Então é preciso ter essa atenção para que a gente não consuma produtos que não têm qualidade. Então existe uma dieta que deve ser seguida. Qual é o tipo de alimento que eu devo comer por dia, né? Então basicamente o nosso corpo ele trabalha com uma quantidade de caloria diária. O que significa isso? Depende do seu sexo masculino, feminino, da sua altura, do seu peso e da sua idade. Então o nutricionista, por exemplo, ele elabora aí uma taxa basal metabólica, que significa que você tem que consumir X calorias por dia por causa, né, do seu peso, da sua idade, das suas atividades, e isso é o que vai te dar exatamente disposição e é o que vai fazer através desse cálculo quantas calorias diárias você deve ingerir. Então, para isso é importante a gente entender que um prato de alimentação ele deve ter quantidades restritas daquilo que você pode comer. Então, qual que é a dica que eu dou hoje para vocês? A gente elabora um prato, né, um prato redondo. 1/4 daquele prato ele tem que ser de legumes e saladas, então basicamente a gente tem que ter ali as 5 cores, né? Então se você tem um prato que ele é composto por 5 cores, ele já é um prato saudável, então a gente pode abusar nos legumes, abusar nas verduras. Mais meio quarto a gente coloca o carboidrato, né, que é o arroz, uma mandioquinha, uma batata, né? A gente pode a proteína, que é a carne, e também a proteína vegetal, que no caso é o feijão, a lentilha, né? Então um prato bem formado, bem elaborado, para que te traga, para que possa, né, te trazer benefícios, ele tem que ter no mínimo 5 cores, e a gente separa aí as proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal, a gente tem os legumes, as hortaliças, as verduras. Cada alimento, ele traz pra gente, através da sua cor, um aspecto que demonstra algo que vai ser importante no nosso organismo. Por exemplo, os alimentos laranjas, eles são ricos em beta-carotenos. Os beta-carotenos, eles previnem o envelhecimento celular. Então,
Cenoura, né? Alimentos que têm a cor amarela, elas são indicadas como antioxidantes. Né? A gente tem alimentos que são como as hortaliças, que são verdes, que fazem o quê? Ajudam na motilidade do intestino. Então significa que uma pessoa que come muita hortaliça, muita verdura, ela tem uma facilidade maior de ir ao banheiro. A gente tem também nas hortaliças uma característica importante: quanto mais verde for, maior a presença de ferro. Então as pessoas que têm anemia, por exemplo, elas têm que comer muito couve, por exemplo, que é um verde, que é bem verde, significa que é rico em ferro e automaticamente ajuda aí na distribuição de nutrientes no nosso corpo, né? Então montar esse prato saudável, ele é algo muito importante hoje na vida de todos nós e é preciso entender a sua necessidade. Então de manhã, por exemplo, qual que é a melhor dica para um café da manhã que é essencial? A gente precisa pensar um suco de laranja, né? Um suco natural de laranja. Você escolhe uma fruta, por exemplo, um melão, uma melancia, né, uma fatia ou um mamão. A gente pode ter um pão integral com requeijão light, a gente pode ter um queijo branco e a gente pode ter uma proteína, no caso, um presunto de peru, né, um peito de peru ou alguma coisa nesse sentido. O peito de peru é mais indicado no caso da proteína. Aí após esse horário, mais ou menos de 3 em 3 horas, que é uma alimentação saudável, às 10 horas da manhã a gente pode comer alguma outra coisa que a gente fala que é exatamente para o organismo entender que você vai mantê-lo nutrido. Então a gente pode escolher às 10 horas da manhã uma barrinha de cereal, uma castanha, né, algo que não seja muito pesado e que você vai manter o organismo funcionando legal. Na hora do almoço, a dica fica esse prato que eu acabei de falar, que deve ser um quarto de salada, legumes, né, bem colorido. A gente escolhe aí a proteína de origem animal, vegetal. A gente escolhe aí também um carboidrato, né, que pode ser o arroz, mas aí numa quantidade menor, logicamente. Depois de 3 horas a gente tem o café da tarde, né, que a gente pode seguir o mesmo ritmo de elaboração do café da manhã. À noite o jantar não precisa exatamente ser uma janta, então, né, a gente pode optar por um frango desfiado, né, a tapioca, que é uma coisa que as pessoas têm substituído muito a janta, suco, né, queijo, um lanche, um pão integral seria interessante, ou você pode optar, por exemplo, em comer saladas e alguma proteína, um frango, um filé de peito de frango, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente tem também a famosa ceia, principalmente para idosos, né, que são pessoas que são mais vulneráveis. Então, antes de dormir, a gente oferece para esse idoso ou um iogurte com cereal, né, ou uma torrada, né, alguma coisa, um copo de leite, que é algo que é rico em cálcio, né, para você conseguir manter uma alimentação legal. Se nós somos o que a gente come, né, se você tem uma alimentação saudável, basicamente você vai ficar livre de doenças, né, que podem acometer o nosso organismo, fora aquelas que a própria alimentação é capaz de causar, né? Então, um ponto importante é que a gente diminua a quantidade de sal na comida, né? Muita gente gosta de uma comida mais salgada, mais temperada. Então, eu não como sal, mas eu utilizo muito sazon. Tem uma quantidade grande de sódio, então não é indicado, né? O legal é que você consiga fazer isso de uma forma natural. Então o tempero como o alho, né, aquele tempero que a gente compra folhas, né, e faz aquela mistura, ervas, então isso é mais interessante. E para uma alimentação saudável é preciso definir horários. Então basicamente, para que a gente possa ter uma qualidade de vida legal, alimentar de 3 em 3 horas e incluir no nosso cardápio coisas que são realmente necessárias para o corpo. Então cada alimentação vai ter basicamente uma função dentro do nosso organismo. Se você tem uma alimentação legal, você deixa ou você não precisa se preocupar com alguma doença ou algo que possa invadir o seu organismo, né, por falta justamente desses nutrientes. O seu metabolismo ele vai funcionar normalmente e basicamente você é uma pessoa que não vai ter a possibilidade ou facilidade de engordar, né? Então uma pessoa que tem uma alimentação legal, de 3 em 3 horas, ela ensina para o organismo, né? Então o organismo entende que de 3 em 3 horas ele vai receber, então ele não precisa armazenar. Então basicamente essa pessoa, ela sai aí, né, desse grupo de risco de obesidade. Lógico que tem fatores genéticos que incluem hormonais, né, mas é importante a gente saber que manter uma alimentação saudável é uma dica importante para conseguir ter uma boa qualidade de vida.
Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.